holograma, agora ele está aqui no estúdio, que bom. Valentim, você chegou com informação, né? Porque eu já estou vendo ali uma notícia, mais uma notícia ruim envolvendo o Oscar para a torcida do São Paulo. O Oscar teve detectada uma nova lesão e desfalca o São Paulo contra o Grêmio, agora próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro. Boa tarde, meu querido, seja muito bem-vindo, viu? Boa tarde, gente. Prazer estar aqui com vocês. Pois é, mais uma lesão do Oscar e a gente até deu hoje cedo que o São Paulo trabalhava para ter o Oscar no jogo contra o Grêmio, pelo menos saindo do banco, que era uma coisa que ele ainda não tinha feito, ele tinha sido relacionado para as partidas contra o Fortaleza e o Palmeiras, não saiu do banco. A ideia do São Paulo era, inicialmente, tentar ter o Lucas titular, algo que também não vinha acontecendo, e ter o Oscar pelo menos saindo do banco. Só que a questão agora é que ele sofreu uma nova lesão. E dá para falar em lesão já, porque ele passou por uma ressonância no sábado, uma ressonância hoje cedo e passou por um ultrassom no sábado. Ele sentiu um problema na panturrilha na sexta, no sábado ele passou pelo ultrassom e aí hoje teve a lesão constatada pela ressonância magnética. A gente não sabe o grau ainda, o São Paulo não divulgou, estamos atrás, mas o São Paulo não divulgou ainda. Então a gente pelo menos 15 dias fora, pelo menos. Pois é, e há uma lesão na panturrilha, eu imagino que não tenha nenhuma relação com a lesão anterior, que eram fraturas nas vértebras, né? Então são lesões totalmente diferentes, né? Não tem nenhuma conexão. O lance dele é muito tempo fora, né? Inclusive o PVC, a gente falava antes do jogo contra a LDU que o Oscar estaria à frente do Lucas no quesito de recuperação, mas ele está há muito tempo sem jogar. Não joga desde julho contra o Clássico contra o Corinthians. Então, o fato do tempo inapto certamente propiciou, né? Tá mais sujeito, né? Uma lesão não tem nada a ver com a outra, mas o tempo de inatividade faz com que ele possa estar mais sujeito deixa ele mais sujeito à lesão muscular. Perfeito. A gente tem até o trecho do site do São Paulo, que o São Paulo divulga essa informação. Fala, né, que o meia Oscar se queixou de dores na panturrilha esquerda, passou por avaliações clínicas, exames de imagem, que identificaram essa lesão muscular, está em tratamento no Refis, que foi essa informação que o Valentim passou para a gente. Tem alguma previsão de retorno ou ainda é difícil tratar disso, Valentim? Então, explicar para a galera que está em casa. São duas possibilidades, até três, né? Tem muitos graus de lesão, mas a expectativa é que ele tenha ou um grau 1 ou um grau 2. No caso do grau 1, de 10 a 15 dias fora. No caso do grau 2, pode se estender até 6 semanas. Então, é um intervalo muito grande. O que eu ouvi é que o próprio São Paulo não fala em prazo. O São Paulo tem calma, até porque não é só se recuperar da lesão agora. É recuperar da lesão de 3 fraturas na vértebra, é se recuperar de uma lesão muscular e ainda recuperar ritmo de jogo. Em resumo, está bem complicada a situação do Oscar. São Paulo não contava com essa. E, de novo, o cuidado é tanto que ele sofreu a lesão na sexta e houve o fim de semana inteiro para tentar avaliar qual era a gravidade da contusão. São Paulo divulga hoje que ele deve estar fora. E o próprio Crespo já tinha falado publicamente da gravidade da primeira lesão, né? Ele falou, olha, uma lesão muito grave, que ele sentia dor até para respirar, para se locomover, enfim. Ele já tinha anunciado que não era tranquilo. Aí depois criou-se uma expectativa mais positiva, porque ele voltou a ser relacionado, né? Mas agora, essa nova notícia. Fato é, Mussete, que pegando esta temporada, são só 21 partidas e o Oscar não entra em campo desde julho. Então, assim, é de se lamentar muito, né? Porque é um jogador de muita qualidade técnica, isso aí é inegável, mas que não consegue entrar em campo e, querendo ou não, acaba pegando por parte da torcida também um jogador caro, né? Que tem um salário alto e não consegue entregar para o clube por conta disso. Então, é uma decepção muito grande. Muito grande, 21 jogos, pouquíssimo. E assim, eu acho que o São Paulo precisa começar a pensar em cuidar do Oscar para ano que vem. Pode ser que seja uma lesão mais simples, de grau 1. São Paulo não tem muita margem, muita gordura, vai precisar do jogador, tem decisão pela frente, eu entendo. Mas vamos supor que não seja uma lesão das mais simples, como o Valentim falou, de 4 a 6 semanas de recuperação, que seja um mês fora, mais 1 ou 2 semanas para se recondicionar. A gente está falando de final do Campeonato Brasileiro. Então, acho que é bom o São Paulo baixar um pouquinho a expectativa quando se posicionar no momento oportuno, talvez admitir a possibilidade de ter o Oscar só ano que vem. E aí sim, recuperado de todas as lesões, com pré-temporada, o Oscar corresponda ao que se esperava dele, porque até aqui é sim uma grande decepção. Que se forem 6 semanas, dá quase 2 meses aí já acabou a temporada, né? Já não dá nem mais para contar com ele. Ô PVC, dá para a gente entender melhor o porquê dessa... Essa agora, né, acho que já ficou explicado, ele estava muito tempo de inatividade, quando o jogador fica muito tempo parado, é um risco que ele corre, né, de sofrer uma nova lesão, inclusive isso aconteceu com o próprio Neymar. Mas dá para a gente entender melhor essas questões físicas do Oscar? Um jogador que passou muito tempo na China, que é um outro tipo de competitividade de campeonato, você acha que pode ter a ver com isso?
Pode. A conta que eu estava tentando fazer aqui, se talvez o 7 saiba de cabeça. Quantos jogos o Neymar fez na temporada? Também. 21 também? 21, Musset? 21 também. Porque a gente muitas vezes faz a conta... Jogadores de 33 anos de idade têm situações físicas diferentes, dependendo dos lugares onde eles trabalharam. O Oscar completou 34 no dia 9 de setembro agora. O Neymar vai completar 34 em fevereiro, né? Dá uma diferença de 4 meses. Eu acho que tem a ver com ele ter vindo da China, mas ele teve um acidente. Ele teve uma fratura de 3 vértebras. Ele teve uma queda que fraturou 3 vértebras. Senão ele teria feito 28, 29, 30 jogos. Não teria feito 40, mas teria feito 32, 33 jogos. Sem o acidente. É diferente um pouco do Neymar, porque teve acidente de fratura de vértebras. Você pode bater o carro e ter uma fratura. Mas eu acho que tem situações diferentes, jogadores diferentes. Corpos diferentes reagem de maneiras diferentes. E você concorda com o Musset que talvez seja o momento até de já pensar fazer uma programação para o ano que vem? Eu acho que sim. Porque a gente já está aqui, né? 13 de outubro. Se forem 6 semanas, já não tem nem mais como voltar. E ainda assim, se forem 15 dias, a gente já está falando de novembro, né? Para o cara voltar. Ainda tem o recondicionamento físico e tal. Se ele tiver condição física, se ele estiver bem clinicamente e conseguir se colocar fisicamente à disposição, os últimos 6 jogos do São Paulo podem ser muito importantes para classificar para a Libertadores. E o cenário do São Paulo, até para o mercado do ano que vem, vai ser diferente se tiver Libertadores ou se não tiver Libertadores. O São Paulo em Libertadores, com projeção de arrecadação de premiação de Libertadores, dinheiro de TV de Libertadores, é um cenário. Se o São Paulo não tiver Libertadores, é outro cenário. Você vai para o mercado de que maneira? Então, se ele tiver condição clínica e física, ele vai jogar os últimos 6 jogos, os últimos 4 jogos. Mas eu acho que, de fato, você precisa ponderar que o Oscar 2025 não deu certo. Isso aí é um fato, né? É um fato. E o São Paulo está olhando isso aí como informação para o ano que vem, que eu disse que tinha informação para o ano que vem. O que é que vai acontecer com o mercado do São Paulo do ano que vem? Vai depender de uma série de coisas. Por exemplo, a gente teve uma crise de comissão de direção de futebol um mês atrás, que muita gente achava que depois da queda da Libertadores que o Belmonte ia cair. E não caiu, e não tem projeção de cair, mas tem uma discussão que envolve o fundo Cutia, que pode provocar uma cisão na diretoria do São Paulo para o ano que vem. E a diretoria do São Paulo mantida, com Carlos Belmonte, com Rui Costa, é um cenário. A diretoria do São Paulo afastada é outro cenário. Mas o cenário atual é do entendimento de que os jogadores mais técnicos que o São Paulo foi buscar renderam muito menos do que os jogadores mais físicos que o São Paulo conseguiu. Então, por exemplo, Marcos Antônio é um sucesso. Sim. Enzo Dias é um sucesso. O Tapia não é um sucesso, mas o Tapia está rendendo mais do que se imaginava dele. E ele está virando o centroavante titular da ausência dos centroavantes. O Mailton pode funcionar. O que significa isso? Que o São Paulo entende, neste momento, antes de sair para o mercado de dezembro, que o São Paulo precisa ter jogadores que fisicamente atendam. Que os jogadores físicos, o vigor físico do elenco vai ser preponderante para ser campeão em 2026. E que as tentativas de jogadores muito técnicos, como o Lucas, que deu muito certo em 23, e como o Oscar, neste momento não estão funcionando. Então, o que aconteceu esse ano vai servir como base para o planejamento de 2026. Em teoria, o São Paulo vai para o mercado procurar jogadores que deixam o elenco mais homogêneo. Perco o Marcos Antônio. Eu tenho reserva do mesmo tamanho dele. Do mesmo patamar dele. Do que contratar um cara mais badalado, mais estrela, mas que não vai resolver. É seu entendimento também, Valentim? E sobre o Oscar, é contrato até 2027, né? Então é um contrato longo ainda tem 2026 aí para o Oscar. É fim de 2027, é isso? Então são mais 2 anos aí de Oscar, né? Então
tem que ver como ele volta e não tem nem muito o que fazer, porque tem contrato em vigor. Eu acho que é importante o que o PVC disse. O ano do São Paulo não acabou. Tem muita gente falando que depois da Libertadores o ano acabou. Pelo contrário, o São Paulo ainda busca uma vaga. Até certo ponto, a gente, depois da derrota para o Palmeiras, dura derrota para o Palmeiras, pelas circunstâncias, colocou-se muito em questionamento se o São Paulo consegue chegar num G6. Até porque a gente não sabe se vai ser G8, se vai ser G7, pode ficar um G6. Então, para o São Paulo, o ano não acabou. E tem também, por exemplo, o Caleri. O Caleri, numa zona mista depois da eliminação para a LDU, perguntei para ele se ele tinha chance de voltar já em 2026. Ele disse que sim. Em 2025, ele disse que sim. A questão é, vale a pena já colocá-lo em risco? Vale a pena forçar ou acelerar a recuperação do Oscar? O Oscar nem entrou em campo e já sofreu uma lesão muscular. Ele esteve no banco contra o Fortaleza, esteve no banco contra o Palmeiras e não entrou. E o PVC já falou isso, a gente já discutiu muito sobre a crise de lesões musculares que o São Paulo vive. Aconteceu em 21 com o Crespo, acontece agora de novo com o Crespo. Não só com o Crespo, o Zubeldia teve problemas, enfim, mas eu acho que são tônicas que se repetem no São Paulo e que todo fim de temporada a gente chega nessa mesma discussão. São Paulo vai buscar o quê no ano que vem? Vai buscar peças para serem repostas ou vai buscar peças que podem levar ao nível do elenco? Ah, o elenco é bom, mas os jogadores não jogam. Então você entra num ciclo ali de não saber o que fazer. Eu tenho entendimento do que o PVC falou. O São Paulo quer buscar deixar o elenco mais homogêneo. É o único clube no mundo que teve 3 atacantes com problemas ligados a centroavantes. Sim, sim. Então, assim, o Galera, acaso André pegou Silva muito e no São Paulo. Francisco. E sobre essa questão, essa crise do Departamento de Saúde, né, Valentim, há alguma avaliação interna sobre isso? Tipo, a gente precisa investigar mais a fundo o que está acontecendo? Como é que o São Paulo trabalha isso internamente? Ainda mais nesse momento em que o Júlio Casares, o presidente, prega a transparência, né, até divulgando os boletins médicos dos jogadores. Como é que a diretoria vem trabalhando isso internamente para que consiga resolver esse problema que vem de anos, né, sobre os jogadores que se lesionam, que não conseguem voltar, enfim, o São Paulo vem sofrendo com isso há anos já e não consegue resolver essa questão. Até um bastidor aqui, esse é um assunto muito espinhoso no bastidor de São Paulo. São Paulo blinda muito essa questão do departamento médico. O que eu entendo é que existem perguntas a serem respondidas e perguntas a serem feitas. Por que o São Paulo tem tantas lesões musculares? Por que não só com o Crespo? Por que com todos os técnicos? Por que trocou todo o equipamento? Exatamente. O nome, trocou o nome. O tecnológico, o nome do CT e continua tendo lesão. Exatamente. É isso que o São Paulo precisa responder. E é uma tônica, como a gente falou, vem se repetindo não só esse ano, não só no passado, há 5 anos. Muitas perguntas ainda sem respostas, né, PVC? O que tem que fazer? Uma investigação interna, uma varredura? Qual tem gente do São Paulo que tem respostas que precisam ser debatidas para saber se as respostas estão certas. Tem gente que tem resposta. Tem gente que tem resposta porque, por exemplo, se entende que... Isso esbarra na questão política? Esbarra no poder de decisão de dizer... Cara, qualquer lugar, se você perceber que tem alguém que está há muito tempo no lugar e que tem direitos adquiridos, o cara pode ser muito bom e estar há muito tempo no lugar, ou você pode entender, não tem que ter caça às bruxas, tem que ter diagnóstico certo. O diagnóstico que eu ouço é que fisiologia e departamentos de preparação física da comissão permanente demonstram que não tem a mesma... É perigoso dizer isso desse jeito, né? Porque eu não sou preparador físico. Estou ouvindo gente que tem diagnósticos lá dentro. Não tem o mesmo nível de acompanhamento da tecnologia de outros clubes. Mas isso não dá... Eu não posso dizer isso. Eu posso dizer que eu escutei isso. Eu não posso dizer que é isto que está acontecendo. Sim. Certo? Certo. Então, quem tem que discutir? Quem está lá dentro, que tem esse diagnóstico, com quem está lá dentro, que tem a capacidade de decisão. Sim. Porque você pode não tomar decisão, porque você... Cara, eu gosto muito do PVC, mas o PVC não dá mais, cara. Então, alguém vai ter que dizer, tira o PVC. Não. Não dê essa ideia, PVC, não. Vamos aleatoriamente. Pra gente encerrar o assunto São Paulo enfrenta o Grêmio agora no meio da semana. Tem pelo menos alguma boa notícia, Valentim? Ferrarese está à disposição. São Paulo chegou a ficar sem zagueiros para colocar em campo, né? O Crespo teve até que mudar o esquema tático, o sistema, para o time entrar em campo. Agora, pelo menos por esse ponto de vista, está um pouco mais tranquilo? Então, o Ferrarese vai depender do jogo da Venezuela, né? Se der tempo dele retornar, e ele jogou como titular nesse jogo na sexta-feira, se eu não me engano,
Então, São Paulo tem fisicamente, como ele jogou, okay. Já tá tudo certo. Só que o problema é retornar pro São Paulo jogar, né? Sim. Aí a questão é, ele pôde jogar, e esse é o problema agora, que ele tá jogando na Venezuela. Mas sim, inicialmente a lesão tá recuperada. O Tolói também a gente trouxe, exclusivo até no UOL, recentemente ele tinha uma lesão de grau 1, então uns 15 dias já se passaram, a tendência é que ele retorne, pelo menos esteja à disposição. O Ferrarese é mais difícil, porque tem toda a questão da viagem, da recuperação, enfim, e depende se ele vai jogar também. O Brasil, por exemplo, deve rodar o elenco hoje, né? Não sei se a Venezuela vai fazer a mesma coisa. Mas São Paulo depende especificamente do Ferrarese para isso. E aí o Lucas foi o que a gente trouxe. Ele segue lutando para retornar a ser titular, pelo menos no banco e pelo menos deve entrar no segundo tempo. Mas São Paulo ainda... Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Marcos Antônio é um dos destaques aí do São Paulo no ano, se não for o principal destaque, é um dos destaques, né? A sua ausência... Alguns jogos que aconteceu aí recentemente, né, por conta de lesão, foi sentida claramente pelo time. O Marcos Antônio é um motorzinho desse meio de campo do São Paulo. O meio-campista está se destacando muito no tricolor, tanto que tá chamando a atenção do técnico Carlo Ancelotti da seleção brasileira. Marcos Antônio tende a ser convocado para a próxima data FIFA. Essa próxima data FIFA que vai ter aí, ela será disputada, a seleção brasileira vai jogar jogos aqui no Brasil, tá? A expectativa é que o Marcos Antônio seja um dos convocados aí por Carlo Ancelotti. Pra você, Marcos Antônio merece a convocação para a seleção brasileira de Carlo Ancelotti? Comente aqui abaixo a sua opinião. Vale lembrar que o Marcos Antônio está emprestado ao São Paulo pela Lazio até junho do ano que vem, né? Ele chegou na metade do ano passado, com empréstimo até junho desse ano. O São Paulo não comprou em definitivo porque tá sem grana, mas estendeu o empréstimo até junho do ano que vem, com a opção de compra fixada em 4 milhões e 200 mil euros. Enquanto isso, o jogador já se valorizou no mercado e está avaliado em 8 milhões de euros. E o São Paulo não quer vender por menos de 10 milhões de euros, né? Eu não sei se vai conseguir não vender por menos de 10 milhões de euros, porque eu já ouvi esse discurso antes, e venderam por menos de 10 milhões de euros outros jogadores, né? Mas enfim, a diretoria garante isso. Mas essa contratação do Marcos Antônio se mostrou ser um grande acerto da diretoria, sim, porque o cara, você contrata o cara por empréstimo, aí termina o empréstimo, você estende por mais um ano. Um cara que tem passe fixado em 4 milhões e 200 mil euros e agora já está avaliado em 8 milhões de euros. E você vai pagar os 4. Então, é assim um acerto muito grande da diretoria. Foi uma baita jogada de sorte, na verdade, do Casares, porque poderia dar errado, né? Mas não deu. Graças a Deus, o Marcos Antônio está se valorizando bastante. E com as possíveis convocações para a seleção brasileira, a tendência é o Marcos Antônio se valorizar ainda mais. Então, hoje ele está valendo 8 milhões de euros, está avaliado em 8 milhões de euros, mas São Paulo vai pagar 4.200, né, de euros. Mas o que hoje ele é avaliado em 8, com convocação para a seleção brasileira, se destacar, o cara vai passar a valer 10, 12, 15 milhões de euros, tá ligado? Avaliado no mercado, beleza? O São Paulo, como eu falei, afirma que o Marcos Antônio não sai daqui por menos de 10 milhões de euros, né? Não dá para confiar, porque a gente já sabe o que aconteceu nesse ano, né? Discurso é só pra boi dormir mesmo. Bom, após o domingo de folga, o elenco do São Paulo se reapresentou hoje no CT da Barra Funda. A reapresentação contou com o retorno de Gonçalo Tapia. O atacante estava servindo a seleção chilena no amistoso contra o Peru, a qual o Chile venceu por 2-1, inclusive com o Gonçalo Tapia dando assistência, viu? É isso mesmo. Os outros convocados para essa data FIFA, como Bobadilla e Nahuel Ferrarese, voltam apenas na quarta-feira e tende a não serem relacionados para o jogo contra o Grêmio. Eles podem até ser relacionados, mas como estão como titulares lá em suas respectivas seleções, pode ser que, se forem relacionados, se acontecer de serem relacionados, eles fiquem no banco de reservas, tá? Contra o Grêmio. Mas eu acho que só o Tapia que vai ser relacionado. Falando no Tapia, ele atuou por 90 minutos no amistoso contra o Peru, deu uma assistência, como eu falei. O chileno está surpreendendo bastante no São Paulo também nos últimos jogos, né? Mesmo com suas limitações técnicas, porque ele não é um grande craque, ele é um guerreiro dentro de campo, ele não desiste das jogadas, tromba com o zagueiro, tromba com não sei quem, é um jogador assim que tá muito bem. Nos últimos 2 jogos marcou 2 gols, além de participar também dos lances polêmicos do Choque Rei no Morumbi, né? E com as ausências dos atacantes do São Paulo, dos centroavantes por lesão, Caleri, Rian Francisco e André Silva, o Tapia parece estar ganhando ali a confiança do Crespo e ganhando seu espaço no time titular. E vem bem, rapaziada, né? Levando em considerações aí as limitações técnicas, ele vem bem sim, viu, gente? Gonçalo Tapia está emprestado ao São Paulo pelo River Plate até junho do ano que vem. Diante das boas atuações, a diretoria já analisa ficar com o atacante em definitivo, não fez ainda a proposta, né? Tem tempo para pensar ainda, mas já está avaliando a possibilidade de compra de Gonçalo Tapia. Com a camisa do tricolor, Tapia fez 10 jogos e marcou 4 gols.
bons números, viu, rapaz? Bons números mesmo. O atacante tem a opção de compra fixada em 2 milhões de euros, 12 milhões e 800 mil reais. Tapia, como eu falei, deve ser o único dos convocados da data FIFA a jogar contra o Grêmio na quinta-feira. E falando agora de compra, você acha uma boa São Paulo comprar o Gonçalo Tapia em definitivo, por esses valores citados, ou acha muito cedo ainda para falar em compra de Gonçalo Tapia? Comente aqui abaixo a sua opinião, que eu quero muito saber, mas eu realmente estou gostando do Tapia, viu, gente? Sim, tem limitações técnicas, mas eu tô gostando bastante ali do potencial que ele tem, que ele tá mostrando, e não só pelos gols, né, mas como vem jogando ali com o tricolor, beleza? Obrigado por ficar comigo até aqui. Se gostou, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal se você não for um inscrito. Tamo junto, um forte abraço e se inscreva.